Eita. Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 41 do Pão Nosso, chamado No Futuro, baseado numa fala que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Que lindo. Na verdade, aqui, né, Paulo estava falando realmente do futuro que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje nós somos o futuro do passado, né? É interessante isso. Mas esse capítulo ele é muito semelhante com o capítulo 40, que foi o da semana passada, né? E ele aqui traz a importância das leis divinas. E o quanto haverá mudanças no planeta quando todos estiverem na prática das leis. Já pensou, gente? Nossa. Já pensou o quanto seria diferente a nossa vida se o outro fosse tão importante como nós? Gente, nós iríamos estar vivendo numa outra dimensão, numa outra situação. Não haveria guerras, não haveria ódio, rancor, mágoas, enfim, um monte de coisa, né? Não haveria gente de rua, não haveria aí uma série de situações. E Emmanuel fala do futuro da humanidade, apesar que hoje nós somos o futuro daquele que passou, né? Do que o Paulo está comentando. Mas ainda a gente tem que prever este futuro, aonde tudo isso que eu falei e muito mais irá acontecer. E que é a lei do progresso, que ela vai acontecer, eu querendo ou eu não querendo, ela vai acontecer, né? O que poderá acontecer cedo ou mais tarde. Agora, se eu, Apolônia, não quero progresso, isso significa que eu, Apolônia, não estarei vivendo neste orbe, e sim estarei em outro, né? E isso não é um sonho, mas é uma certeza. É ponto. É uma certeza e ponto. Bom, precisamos começar a viver como espírito e não mais como matéria. Por mais difícil que pareça a vida material, nós temos que ter a esperança de dias melhores. Veja, a vida material, ela é importantíssima para que a gente atinja o melhor na nossa vida espiritual. Então, não adianta a gente falar assim, eu não quero mais viver nessa vida, ok? Eu preciso disto para eu viver o futuro na vida espiritual. E todos conhecerão o Senhor, né? Como está escrito aqui no Paulo. Dos maiores até os menores. E hoje, todo mundo fala de Jesus, né? Todos falam. A molecadinha começa a falar, e você vai ver isso com a sua filha, que logo ela vai saber quem é Jesus, né? É incrível um negócio desse, sabe? E não mais como antigamente, né? Que quando eu nasci em 58, ele ficava uma semana para abrir o olho, né? Imagina. Enroladinho lá, com o olho fechado, no quarto escuro. Isso não existe mais, né? Porque naquela época talvez a gente precisasse disso, ou a ciência ainda prescrevia esse tipo de coisa. Hoje não. A criança, quando escuta a voz da mãe, já sorri logo depois do parto, nem cortou o cordão umbilical. Né? Então, o quanto progrediu é imenso, gente. Né? E essa certeza, porque isto é certo, ela vai existir. Tá? Assim como antigamente, né, as pessoas morriam quando dizia que o planeta era redondo. Eles eram mortos, eles eram degolados. E hoje todo mundo tem a certeza que o planeta é redondo. E não se fala mais nisto. Então, essa certeza é igual. E quando isso tudo, né, acontecer, pode ter certeza que nós não teremos aqui tantas prisões, moradores de rua,
brigas, ódio, guerra e uma série de outras coisas. E entre as pessoas reinará a fraternidade, né? E aí a gente vai trabalhar não só para nós, mas para todos. Olha que coisa bonita, né? O meu trabalho, ele não será importante só para mim, e sim para a melhora de um todo, que hoje a gente ainda é muito egoísta, né? E quando isso acontecer, nós não teremos mais canhões, né? Que vai estar, né? Que nem descreve lá no livro O Menino do Dedo Verde. Eu adoro esse livro, recomendo, é infantil, é infantil e não é, né? Recomendo que todos leiam. Ele é fantástico, né? Porque é um menino que ele nasce numa família onde eles produzem canhões, né? E o menino fica tão entediado, tão indignado, e aí ele pede para dar uma volta na cidade, né? Só que ele tem o dedo verde, então aonde ele põe a mão, o dedinho, nas flores. E aí ele passa em frente às prisões e aí ele coloca o dedo lá na prisão e aí começa a nascer um monte de flores na prisão. E as pessoas são transformadas no comportamento em função. É muito legal o livro. Recomendo que o pessoal leia. O Menino do Dedo Verde. É pouquíssimo falado sobre isso, mas é de um ensinamento profundo, sabe? Então, recomendo que o pessoal leia. E aí, já pensou se em vez de a gente jogar pólvora para matar os outros, a gente mandasse flores, né? Aí a terra será totalmente transformada na vida, né? E aí a gente precisa vibrar, nós hoje, a gente pode vibrar para aqueles que estão na cadeia, né? É, porque eles talvez estejam ali por várias situações, né? Tem aqueles que estão ali porque precisam estar, mas tem aqueles que estão ali, quantos a gente não vê? Que são pessoas que foram confundidas, ou porque não pagou a pensão, né? E às vezes não pagou a pensão porque perdeu o emprego, ou por uma série de outras coisas. E aí, então, a gente vibrar por esses companheiros que estão ali, porque às vezes eles não tiveram outras oportunidades. Então, enquanto isso não existir, a gente manda as vibrações de amor, né? E o amor tomará conta da vida. A justiça será somente a justiça de Deus. E todos estarão vivendo o amor. E o amor é a plenitude da lei do universo, da lei de Deus. E a prece, veja, a gente não terá mais aquele momento, vamos agora parar para fazer o evangelho, né? Nós estaremos vivenciando o evangelho nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Então, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está praticando o evangelho. E será uma alegria, né? Uma alegria plena. E o louvor, porque Deus saberá tudo o que a gente precisa. Então, a gente não vai mais precisar, Senhor, eu preciso de tal coisa, Senhor, Deus saberá de tudo isso. E cada ser passará a ser uma casa de oração. Então, eu serei uma casa de oração, meu filho será uma casa de oração, a minha filha, minhas netas, e assim sucessivamente. Imagina só quando nós estaremos vivenciando este evangelho vivo, a transformação que não haverá no planeta Terra. É isso, Lívia, o que você pode completar? Esse capítulo é para encher a gente de otimismo, porque o que nós mais escutamos na sociedade é que o ser humano não tem jeito, é que as coisas tendem a piorar, e aí o otimismo fica muito restrito
há algumas poucas religiões que têm, sabe aquele livrinho que mostra o que seria eu não sei bem se seria o céu ou se é a terra depois que Jesus volta, né? Não sei se são os testemunhas de Jeová. Algumas dessas religiões ainda meio que pregam esse otimismo, mas a maior parte só pensa que tudo vai piorar. Aí vem o É, Emmanuel e nos dá essa mensagem de consolo, conforto e esperança. E veja, não é para o céu, né, como essas religiões pregam, né, que vai ser, que aí morre, aí depois, quando a terra ressurgir, algo do tipo, né? Não, é nesse processo que a gente vai vivendo, reencarnando, aprendendo. E aí tem uma coisa que você falou em algum momento aí, que me lembrou o seguinte, é, às vezes a gente já quer para agora viver num lugar assim como ele descreveu. é. Se não passe de mágica, a gente fosse jogado num planeta que já está nesse ponto, eu fico pensando assim: será que a gente já está nesse nível? Ou será que a gente causaria distúrbio no mundo de lá? Porque Com às certeza. vezes está tudo em ordem. Aí vai a gente e planta um conflito com o vizinho, por exemplo. Então, esse planeta que ele está descrevendo, nós só estaremos nele se nós tivermos em condição. E aí a importância da sua fala. Tudo é a reforma íntima que nós precisamos fazer. É, E nós precisamos também auxiliar por meio do nosso exemplo, para que os nossos irmãos caminhem conosco, né, do jeito que a gente está querendo se transformar, que os nossos irmãos possam se motivar a transformar também. Porque quem não se encaixar na transformação vai ser convidado a se retirar, a ir para um planeta que está em situações mais desafiadoras, até para ajudar esse planeta a evoluir. E quem estiver em condições permanece no planeta pegando gerações cada vez melhores, como você falou, né? As crianças já vêm com um estilo diferente, já vêm com mais condições, é, e aos poucos o mal, algumas pessoas, né, têm a teoria de que são poucos as pessoas que realmente são as raízes do mal. Os outros são Maria vai com as outras. Os outros são é, contaminados. E aí é. esses espíritos não terão mais oportunidade de retornar para a Terra. E sim, temos que acreditar que o futuro do planeta é desse jeito que o Emmanuel está descrevendo. Então, esse capítulo encheu meu coração, espero que encha o coração aí das pessoas que acompanham com a gente de esperança. E como ele é uma espécie de poema, eu queria ler rapidinho para ficar registrado Pode aqui. ir. Que tão Fique à bonito. vontade. Assim, eu li várias vezes, li para Clara, tá aqui dormindo no colo dessa vez. E assim, que poema de esperança. Sim. Diz assim, o Emmanuel: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplanderá para sempre. E que assim seja. Sim. É, Que a gente possa semear de verdade essas palavras no nosso coração e cada dia, cada desafio que a gente enfrente, que a gente possa pensar nesse futuro que, como diz a musiquinha, depende de nós também. Que isso exatamente. é Você isso. consegue fazer Consigo. Hoje eu faço o encerramento. é, Vamos então fechando os nossos olhos, sentindo a paz e principalmente a esperança depois dessa leitura, invadindo os nossos corações, as nossas mentes, que possamos respirar fundo nesse ambiente que nós criamos de paz ao nosso redor para ajudar a espalhar essa paz para aqueles que convivem conosco, para aqueles que encontram conosco no dia a dia, e que a espiritualidade amiga nos ajude para que essa energia boa se espalhe para todos os locais que vamos direcionando por meio da prece.
que possam nos ajudar nessa, o nosso mentor individual, que sempre nos acompanha, os mentores da nossa família, os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. Que possamos mentalizar essa luz envolvendo primeiramente todo o nosso organismo físico, curando os males do corpo, os males da alma, que possamos envolver todos os queridos da nossa casa que convivem conosco, mentalizando o nosso ambiente do lar sendo tudo higienizado, dos pensamentos ruins que ainda cultivamos no nosso dia a dia, que possamos vibrar pelos nossos vizinhos para que o amor se instaure em os corações, que a harmonia reine, principalmente nos lares em desajuste, que todo o nosso bairro seja envolvido, nossos ambientes de trabalho, de estudo, ambientes diversos que frequentamos no dia a dia, casas dos nossos familiares, daqueles amigos que sabemos que estão passando por situações mais desafiadoras. Mentalizamos assim toda a nossa cidade, todo o nosso estado e, por fim, todo o nosso querido Brasil iluminado. Particularmente pensamos na cidade de Brasília para representar todos aqueles que são responsáveis pela gestão pública, nos níveis federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, que todos aqueles envolvidos com essa gestão possam ter seus corações e mentes tocados para fazer o melhor pela população, que possam agir principalmente com justiça social. Essa mesma vibração nós enviamos também para os outros países do nosso querido planeta Terra, envolvendo os governantes e o povo, em especial os locais que se encontram em guerras, conflitos diversos, guerra externa com outros países, guerras internas, aqueles que passam por situações de catástrofe natural, aqueles em que a discrepância social ainda faz a população sofrer profundamente, que todos esses corações sejam envolvidos em muita luz. Que onde houver um leito de dor e sofrimento no nosso planeta, com a ajuda dos mentores, que a nossa vibração possa chegar para levar alívio, principalmente para levar esperança de dias melhores. Sejam esses dores do corpo, que são aliviadas, as dores da alma e principalmente que essa esperança resplandeça. Possamos vibrar também para aqueles que já foram para o outro lado da vida, os queridos do nosso coração, as pessoas mais próximas, conhecidos, e que possamos também vibrar por todos aqueles que ainda persistem no mal, que esses espíritos, com o auxílio das nossas vibrações, tenham essa carapaça de dureza amolecida aos poucos para aceitarem o nosso Mestre Jesus, aceitarem o melhor caminho para a sua própria evolução espiritual. Assim, pedimos que a espiritualidade recolha essas nossas energias finais para utilizarem quando for mais necessário, que os nossos corações se mantenham abertos, nossa mente atenta, para que possamos ser, cada dia mais, instrumentos da paz do Cristo e que nós possamos fazer reinar no nosso lar durante toda a semana essa paz que agora aqui desfrutamos. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Um abraço a Graças a todos. Deus. Até mais.